ードドローモンスターカードドローモンスターカードドローモンスターカードFala aí, Grill, aqui, bem-vindos a mais um Draw Phase Podcast. Bem-vindo, abrimos então com a nossa Draw Phase. Sim, finalmente, depois de 2 semanas, mais um episódio. Porque, enfim, eu tô organizando uns pauzinhos aí, eu já tô vendo um YouTuber convidado pra trazer. E, cara, tem assim... Eu amo falar de Yu-Gi-Oh!, mas nem sempre acontecem coisas interessantes e às vezes a gente precisa achar temas, assim, mais interessantes de maneira geral de se discutir. E hoje eu vou começar basicamente do começo, né? Eu vou começar falando sobre o panorama do Yu-Gi-Oh! De maneira geral. Eu vou aqui sentar, assim, com vocês e falar um pouco do Yu-Gi-Oh! De maneira geral, cara. Minha história com o jogo, o desperdício de potencial gigantesco que a Konami faz com Yu-Gi-Oh! Que ele poderia ser um esporte mainstream, mas infelizmente tá na mão da Konami. O que a gente gosta no Yu-Gi-Oh! O que ele tem de diferente. Então vamos lá, que hoje vai ser interessante, eu espero entreter vocês durante algum tempinho aí. Você que tá indo pra sua escola, você que tá indo no trabalho, você safado que tá ouvindo durante a aula, na aula online, em vez de estar vendo as suas coisas aí com o seu professor, você provavelmente vai ser chamado a atenção caso você seja descoberto. Enfim, eu espero entreter vocês um pouquinho aí e fazer a gente pensar e discutir. Lembrando que, cara, a aba de comentário tá aí. Eu posso falar muita bosta, então se eu falar bosta, que provavelmente eu vou, cara. Esse programa aqui vai durar pra caraca e eu vou falar bosta eventualmente. E você vê ali que o íconezinho do Discord nem para, né? Porque eu não paro de falar. E esse é o objetivo, entreter vocês. Certo? Então, bem-vindos a Drawface e não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram, tem o Discord do canal, mas eu sou muito procrastinador e eu não tô terminando de fazer o server bonitinho, então vou abrir o server de qualquer jeito, pra caso vocês queiram interagir comigo. E eu tô sempre online, não sempre, né? Mas nos meus horários possíveis eu tô sempre online aí. Caso você queira perguntar alguma coisa, fala comigo, abrir o seu coraçãozinho. E cara, o Drawface promete, eu quero trazer muita gente bacana aí pra discutir sobre alguns temas polêmicos sobre o nosso card game. Então vamos começar essa bagaça que eu fico falando que vou começar e nunca começo. Minha história com Yu-Gi-Oh! Cara, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu, inclusive, eu quero fazer um episódio especial chamando o Sr. Ghost e o Sr. Necroz. Porque, basicamente, a gente começou junto, não com Yu-Gi-Oh! De maneira geral. Porque isso é um negócio que eu até falo, que a maioria da gente começou com aquele negócio de você jogar quando é criança e Mystical Nega. Mas falando de formatos, porque a maneira mais decente que a gente tem de começar a falar sobre isso cara, eu comecei no formato ABC, a transição do formato ABC pro formato Zodiac, se eu não me engano. Cara, eu posso estar falando muita bosta, sabe? E o objetivo desse podcast é esse. Então, eu lembro que o meu primeiro deck competitivo foi ABC, quando o ABC ele já tava aqui assim, sabe? Ele já tava consolidado aqui, as builds de Infinity, pá. E Zodiac tava, ia começar a ser lançado. Eu peguei, acho que o BBC num mês, e depois de 1 mês e meio, 2 meses eu acho, o Zodiac já foi lançado e teve aquela power creep maluca que a gente sabe. E cara, assim, eu não tenho, nossa, uma história interessante assim pra falar com Yu-Gi-Oh! Eu não sei se vocês compartilham da mesma coisa, mas o que levou tanto eu quanto o Sr. Necroz, quanto o aposentado Sr. Ghost, que esperamos que volte, a jogar competitivo, foi, eu acho que uma coisa muito natural. Foi algo muito interessante porque, assim, é aquele lance que eu, inclusive, vou discutir isso em outros temas de podcast, sabe? Que é a evolução natural do Yu-Gi-Oh! Você, o seu amigo monta um deck, você fala, caramba,
que arrombado. Ele montou um deck maldito, desgraçado, que não dá pra fazer nada, ele me amassa. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um deck mais forte do que o dele. E foi, cara, foi assim. Eu lembro que, inclusive, os primeiros decks de todos... Eu não quero falar muito sobre isso, porque eu quero trazer o Sr. Necrozma e o Sr. Ghost pra falar aqui, porque a gente vai ter mais detalhes. Mas, cara, o Sr. Necrozma, ele começou com um deck de Chaos Dragon. Eu tinha um Cyber Dragon completamente anormal, sabe? Um Cyber Dragon que usava Poly, sei lá, umas merda assim... Entende? Que o meu melhor bicho era o Chimera Attack Overdragon e o Cyber End, sabe? Umas atrocidades assim. E, cara, eu usava aquele bichinho Light. Que vocês estão ligados? Aquele bichinho Light que é todo deformado. Que tem um bicho dele de Dark, de Light, de Terra, se eu não me engano. Que ele serve como matéria de fusão, sabe? Ele ativa efeito, faz fusão no campo, substituindo uma matéria. Eu usava essas merdas, sabe? Porque eu usava coisa do estrutural do Cyber Dragon. Lógico que eu não comecei meu contato com Yu-Gi-Oh! Aí, mas quando, tipo, a gente quis começar a jogar direito no Yu-Gi-Oh! Foi essa época. Ele de Chaos Dragon. O Sr. Necrozma, eu não lembro exatamente. Ele tinha também um deck de Chaos Dragon. Ele comprou aquele estrutural do Light Pulsar, sabe? O Sr. Necrozma, ele tinha uma versão burguesa desse deck, onde ele tinha 3 de tudo, os caralho, um monte de sleeve, de capinha. Já eu e o Sr. Ghost, a gente era BRzão, tá ligado? Nem capinha a gente tinha. Eu lembro que a gente foi descobrir o que é sleeve depois que a gente começou a jogar sério. Tinha, inclusive, outro amigo da gente chamado Hideki, que ele tinha... que ele eventualmente, ele tinha um deck... Não. Ele começou com um deck de Master Hyperion, sabe? Aquele deck de anjo maluco. E, cara... Era uma maluquice, porque a gente, assim, tava começando a ler os efeitos, então a gente interpretava muita coisa ali. E, cara, se vocês aí que jogam em português já tinha dificuldade e achava que MST negava, mano, a gente aqui passou por umas atrocidades absurdas, sabe? Aí o jogo foi, igual eu falei, o jogo foi evoluindo. Eu no meu Cyber Dragon, eu fui descobrindo ali que existia o Chimera Attack Rampage, que é um bicho arrombado lá, que entra pro pano Spell e Trap, aí ele ataca um monte de vez pra caralho. E eu, assim, eu era o cara que... Eu era o cara chato, tá ligado? Porque sempre é um saco lidar com um deck que bota bicho grande na mesa quando o seu deck, assim, não tem negate, não tem nada. Eu não tinha negate, tá ligado? Tinha lá os decks do cara. E eu lembro que o Sr. Necrozma, ele montou um deck que pra mim é o deck mais icônico dele, que é o Blackwing. Cara, como o Blackwing deu trabalho, mano. Puta que pariu. Quem acompanha o Simo, sabe, o youtuber gringo, sabe que ele tá fazendo uma série com outro youtuber gringo chamado Nin, que é uma série de... Progression Series, né? Uma série de progressão. Eles começaram desde do primeiro set de Yu-Gi-Oh! E estão fazendo, tipo, cada episódio eles abrem mais uma box do próximo set e vai montando o deck através disso. E o Simo, ele montou uma estratégia fechada ali, não completa, mas fechada de Blackwing. E o deck, ele tá simplesmente obliterando o deck do Gage, do Nin. E, cara, o Blackwing é um deck que assim, eu tenho raiva até hoje, mano, sério. Que, nossa, na época era muito chato de lidar com aquela porra. Principalmente porque meu Cyber Dragon não tinha Infinity. Então qual que era o meu melhor turno 1? Sei lá, Core. E não tinha cartas como, por exemplo, Overflow, essas porra. O que era o meu melhor turno? Era fazer, sei lá, fusão passo, tá ligado? Aí o cara vinha com aquele Haikiri que popa suas cartas, fazia um monte de bicho. E a única win condition que eu tinha era meus bichos ser grandes. O cara tinha, por exemplo, Gale de main deck que rachava o ataque ao meio. Grila, velho, que deck lazarento. Ainda bem que os tempos mudaram e Deus é bom. Mas assim, aí obviamente ele tinha o Blackwing. Aí eu montei um ABC e, cara, o ABC ele comeu todo mundo. O ABC comeu todo mundo, porque ele era o deck tier 1. Ele era um deck tier 1 e era tipo baratíssimo, tá ligado? E sabe aquela pira que jogador casual tem, de não vou montar o mesmo deck que o meu amiguinho, sabe? Então todo mundo tinha essa pira, ele queria pegar o seu deck e ganhar com um deck diferente, tá ligado? Não, vou montar esse deck aqui, esse deck vai ser meu. Então, apesar do ABC ser barato, ninguém, tipo, pensava nisso, tá ligado? Eu gastei 2.000 ien, peguei um core inteiro de ABC. E, cara, eu tô pulando muita parte da história aí, mas é o que eu tô falando. Eu vou trazer o Sr. Necrozma aqui pra gente lembrar junto. Ele é um pouco tímido e pá, mas a gente lembrando junto desenrola e vai dar um podcast legal também. Mas
Nessa época eu tinha passado por muita coisa com o meu Cyber Dragon, já tinha pego 2 cópias de Infinity já. E a build mais popular do ABC aqui era aquela build com Transmodify que fazia a Infinity ABC. E cara, então pra mim foi tipo sonho, tá ligado? Porque eu amo até hoje o Cyber Dragon. E se eu posso enfiar ele num deck, eu vou fazer. Tanto que antes da Mermaid levar a lista, eu ia jogar de Cyber Dragon Urkust, tá ligado? Na minha local. E infelizmente a Mermaid foi banida. Não infelizmente, né? Mas por um bem maior. E cara, eu comecei a comer todo mundo na porrada, comer todo mundo na porrada. Aí, o Sr. Necrose, esperto como ele montou outro deck que tava na alta tier do competitivo na época. Que é tanto o. Ele montou primeiro um Dark Lord. E depois ele montou um DDD. Só que nesse meio, a primeira leva de Zodiac já tinha passado, tá ligado? A leva de Trident, Broadbull, Rato. Então ele tinha fechado o Dark Lord e tava meio tipo pau a pau assim. Pelo que eu lembro ainda, eu ainda dava mais trabalho, porque ABC é um bicho que bania carta, o que é extremamente chato pro deck de Dark Lord, e voltava 3 bichos na mesa, aí eu fazia rank 4, fazia outro ABC, e possivelmente... É que eu não jogava direito, mas tipo, eu tinha potencial pra fazer 2 ABC no mesmo turno, tá ligado? Umas merda assim. Então, tipo, tava pau a pau, entendeu? Tava pau a pau ali, entende? Até porque o ABC nunca foi um dos decks mais consistentes da história, e o Dark Lord também, ele não é tão consistente assim, sabe? Ele tinha lá trade-in, umas coisinhas de dar draw, fazia uns rank 8 cabuloso que dava medo, mas não fugia do target banish do ABC, tá ligado? O ABC era bem forte, ele degringolava muito rápido. Se terminar de ABC Infinity era tipo pesadelo pra todo mundo lá da escola, sabe? E aí ele pegou o set de Zodiac. No que ele pegou o set de Zodiac, mano, aí fudeu. Aí, tipo, se eu tava um pouquinho acima assim, aí ficou mais pro lado dele. Eu admito pra caralho. Porque Zodiac era absurdo, mano. Sabe? E a junção dos dois bagulho era muito esquisito, porque, tipo, não era uma junção boa, não um deck que chegou a ser meta, se eu não me engano, sabe? O Zodiac, ele foi melhor como puro e em outros decks, mas só que ele varreu o meta, sabe? Que era um meta, se eu não me engano, de DDD, Dark Lord, Metal Full, Blue Eyes, tá ligado? Uns bagulho assim. E o Zodiac chegou varrendo todo mundo em 2016, final de 2016, se eu não me engano. Não, no começo de 2016. E, cara, foi um pesadelo, porque lidar com o Zodiac era extremamente, estupidamente chato, sabe? Lidar com o Zodiac. E aí, aquele negócio que eu falei pra vocês, a gente vai aprendendo que tem, essa carta aqui é boa contra esse deck. E, cara, nesse meio tempo eu já tinha conhecido, por exemplo, o canal do Sam. O Sam, até hoje, cara, é um dos canais que eu mais gosto. Porque ele é muito simples, mas só que ele passa informação, cara. Ele passa informação, tem uma opinião forte, que nem sempre tá certa, e é ok, sabe? Eu, como criador de conteúdo, também não quero que a minha opinião esteja sempre certa, sabe? E, cara, é um cara muito gente boa, um cara que contribui muito pra comunidade de Yu-Gi-Oh! E eu conheci o competitivo do Yu-Gi-Oh! E me aprofundei no competitivo de Yu-Gi-Oh! Graças ao Sam, cara. Vocês que acham que eu tô no Japão aqui, mas o primeiro contato com o Yu-Gi-Oh! Competitivo que eu tive foi com o Sam BR, mano. Foi com o Sam BR. Eu acredito que até alguns de vocês, sabe? Eu sei que tem pessoas que não têm muito carinho pelo Sam aí, até por conta de umas opiniões polêmicas que ele dá não polêmicas exatamente, assim, mas eu falei, opiniões fortes sobre decks. Porque ele é um cara que é juiz, entendeu? Ele joga, ele ganha bastante torneios aí nas locais em que ele frequenta. Ele é um jogador bom, sabe? Não é nível PRJ, mas é um jogador bom. Ele sabe o que é o Yu-Gi-Oh! E como ele funciona. Enfim, eu conheci o competitivo através do Sam, mano. Eu conheci o competitivo através do Sam. E, cara, eu me guiava muito pelos vídeos dele. E é engraçado porque é uma coisa que eu não recomendo o pessoal de hoje em dia fazer. Mas eu montei o meu IBC por conta de um vídeo do Yu-Gi-Oh! Tube. Sabe aquele canal de Yu-Gi-Oh! Pro, o mais famosinho de todos, o Yu-Gi-Oh! Tube? Então eu montei o meu IBC, eu vi um vídeo do Yu-Gi-Oh! Tube e eu falei, vou montar esse deck. Eu vi que era barato. Aí eu montei, tá ligado? Eu montei. E caguei, montei o bagulho, foda-se, sabe? E eu não recomendo, não façam isso, por favor, não façam isso, pelo amor de Deus, não rasguem seu dinheiro. Eu dei a sorte do bagulho ser bom, tá ligado? Do bagulho ser bom. E cara, eu montei ele um pouco antes do ABC chegar aí pra vocês no TCG. Então eu acompanhei desde o ABC sendo o melhor deck do formato até ele sendo esquecido
por conta do Zodiac e Power Creep, sabe? Então é interessante. Depois do ABC, eu tive alguns problemas. Porque apesar de eu estar conhecendo o competitivo, não é igual hoje que eu, tipo, sou inserido de cabeça. Então eu não sabia exatamente onde investir. Então, tipo, não investi exatamente, porque é época de escola, né, mano? Você só quer montar cartinha nova e colocar ela na mesa. Então eu acabei montando um Metal Folk que eu tenho até hoje. Eu peguei muita coisa de Zefra que eventualmente eu terminei. Eu comecei a pegar umas coisinhas e outra de Zefra que eventualmente eu terminei. E eu sempre acabava voltando pro Cyber Dragon, sabe? E, cara, eu não vou me estender muito nessa ocasião, vou falar mais do começo da história, porque, igual eu falei, eu planejo trazer os parceirinhos aí pra gente fazer um podcast. E, cara, aí degringolou tudo. Ele fez. O Senhor Necros ele montou a porra de um True Draco. Aí que eu desanimei de jogar. No final de 2017 eu passei uns 3 meses sem jogar. Porque tanto o ABC tinha tomado lista, quanto o Masterpiece existia. Então eu fiquei putaço da cara, deixei. Eu não acompanhei, por exemplo, a transição. Eu parei de jogar logo após. Um pouco depois da transição pro Link. Eu lembro que quando transicionou pro Link, antes do ABC tomar a lista e ser capado, eu inclusive ganhei três locais. Eu ganhei 2 vezes na local, entendeu? Com o meu ABC, sabe? Foi muito golpe de sorte. Nossa, mano. A primeira vez que eu ganhei na minha local foi muito, eu admito, foi sorte pra caramba. Porque eu não joguei bem, tá ligado? Eu não pensei pra jogar. Eu só fiz as coisas no automático, os combos que eu tinha decorado, abri com Solen Strike e ganhei, tá ligado? Eu admito pra caramba, eu ganhei por sorte, eu não jogava bem. E até hoje os japoneses que jogam lá jogam bem melhor do que eu, inclusive. Que isso é uma coisa que nesse ano ainda eu quero mudar. Mas, cara, ele montou a porra de um True Draco, eu fiquei putaço. Eu não acompanhei o formato Spyro Tier 0, eu não tava jogando, nem sabia, nem queria cheirar a carta de Yu-Gi-Oh! Durante essa época, passei muito tempo fora. E quando eu voltei, o Draco já tinha tomado, se eu não me engano, eu posso estar muito errado, o Draco já tinha tomado uma listinha, Spyro já tinha tomado lista de emergência, e aí eu montei um Spyro, engraçado, né? Eu até brinquei que eu falei que, não, agora eu só vou montar deck que já tomou lista, deck bom que já tomou lista, pra não sofrer com lista de novo. Mas aí surgiu depois, Circuit Break, o Destrudo, e aí surgiu a build de ABC com o Ancient Fairy Dragon. E cara, eu fiquei apaixonado por aquela build. Porque nos testes, mano, sabe, entre aspas, tipo, corrigia o único problema que o deck tinha. O deck ficava melhor do que ele era na época que ele era Tier 1, tá ligado? Apesar de ter Masterpiece e a merda toda, ele ainda conseguia competir. Porque ele era um deck que conseguia, por exemplo, colocar Skill Drain na mesa. Porque o ABC ele pode resolver com Skill Drain na mesa, caso você não saiba. Porque ele pode, por exemplo, você tem o ABC no campo, vira uma Skill Drain, o cara coloca alguma coisa na mesa, você dá o efeito do ABC, paga custo da alvo, você tributa ele em chain. Aí ele resolve fora do campo os 2 efeitos. Entre aspas, né? Resolve fora do campo os 2 efeitos. Como ele tá fora do campo resolvendo o segundo efeito, o primeiro resolve de qualquer forma, porque ele não tá mais sob efeito da Skill Drain. E era uma tech bem, bem forte. Fora coisas como Vanity's Emptiness, que sempre foi bem escrotinho. Então, e o Draco já tava um pouquinho capado. Então o ABC ele tava conseguindo competir muito bem. Draco, Dino e coisas de Invoke, na época estavam conseguindo competir bem. Até porque é engraçado, porque depois disso veio. Não, se eu não me engano. Não. Eu confundi a ordem. Veio primeiro o Circuit Break, essas porra toda aí. Aí depois veio o formato Spyro. Eu tô até confundindo a merda toda aqui. Por isso que eu preciso dos caras aqui pra me lembrar. Na verdade, eu acho que é mais fácil a gente abrir a Road of the King e eu conseguir fazer todas essas coisas aí, certo? Enfim. Cara, mas assim, depois disso não tem muito o que falar, sabe? Não tem muito o que eu falar, não tem muito o que explicar sobre isso exatamente. E eu acabei de perceber que eu tava gravando aqui na tela errada pelo OBS. Eu tô bem puto da cara, mas enfim, isso vai ser um errinho de edição só. Eu corrijo isso depois. Mas que merda, hein? Eu sou burro pra caramba. Enfim, vamos falar agora sobre Yu-Gi-Oh, cara. Eu apresentei agora pra vocês um breve começo de como eu comecei no Yu-Gi-Oh. Inclusive fazendo propaganda do próximo podcast. Eu deve estar até sendo chato eu repetir isso, porque, cara, eu tô muito animado pra fazer outros episódios, tá ligado? Falar sozinho sobre o jogo é um bagulho que eu já faço, entende? Eu quero conversar com outras pessoas.
vamos falar então sobre o Yu-Gi-Oh! De maneira geral, cara. Uma pergunta aí pra você, ouvinte do Drawface Podcast. O que faz você gostar do Yu-Gi-Oh! Mano? O que você, tipo, fala, caraca, mano, eu gosto de fazer essa porra desse jogo. Eu gosto de colocar cartinha na mesa por isso. Eu tenho uma resposta pra mim, eu acho. É que eu gosto de como você consegue se sentir no controle do seu deck. Eu gosto de decks onde você consegue se sentir pilotando realmente um deck. Não decks onde você, tipo, sente que você, tipo, deck que zica muito, tá ligado? Eu odeio deck que zica. Começa por aí. Eu odeio deck que zica, que brica, porque eu sinto que eu tô perdendo não pela minha falta de habilidade, não pelo meus erros, pelas minhas cagadas, mas eu sinto que eu tô perdendo porque o deck é ruim. E esse é um dos motivos de eu não gostar muito de deck Rogue, deck for fun, sabe? Não Rogue, Rogue é bom pra caralho. Rogue às vezes é um bom metacal, principalmente contra o meta. Mas eu não gosto muito de deck for fun por isso, cara. Eu gosto de me sentir jogando o jogo, tá ligado? E, cara, isso inclusive é um tema que eu quero abordar no podcast sobre meta versus for fun, sabe? Eu não gosto de jogar com um deck sem saber que eu tô tirando o máximo tanto do baralho quanto de mim mesmo. Porque eu não gosto da ideia de eu perder por não ter, tipo, dar desculpa, por exemplo, não tenho tal carta. Tá certo que às vezes por condição financeira você fala, pô, não posso rodar essa tech. Mas aí você tem outra alternativa, entende? E aí a sua skill tem que compensar, o seu jeito de jogar, a sua habilidade com o jogo tem que compensar a porra da falta da carta, entendeu? Que às vezes não é desculpa, porque inclusive eu ganhei vários locais com ABC, cara, eu não tinha uma Ashe e uma Maxê no deck, tá ligado? Eu tinha, sei lá, uma Maxê, eu acho. Nem tinha Ashe, porque Ashe era caríssimo, eu era, tipo, estudante ainda, sabe? Mãe, vou gastar aqui, vou gastar aqui 5 mil conto numa cartinha, tá, mãe? Vou gastar aqui 5 mil. Eu só fui ter minha primeira Ashe depois de começar a trabalhar. Eu falei, cara, a minha mãe nunca que vai deixar eu gastar essa grana numa carta. E aquele negócio de jogador for fun, né? Sabe, eu prefiro montar um deck a pegar uma carta meta, que é justíssimo, é justíssimo. Na verdade é justo pra caramba esse pensamento, mas só que quando você começa a ter dinheiro, mano, você fala, pô, vou ter Ashe? Lógico que eu vou ter Ashe, eu vou perder pro cara. Tá me tirando. Porque quando você se coloca nesse pé de igualdade, a única coisa que você tem é skill. E quando você não tem Ashe, cara, eu fiquei muito feliz, inclusive tem esse profile no canal, um profile pela metade, inclusive, que eu não postei a segunda metade do profile. Foi a primeira vez que eu ganhei na local, mano. Eu fiquei muito feliz, mano, porque, cara, eu tinha, sei lá, eu usava Veiler de main deck, tá ligado? Nos bagulho assim. Sabe, minha tech era o quê? Book of Eclipse, Book of Moons, bagulho assim, tá ligado? Eu fiquei feliz pra cacete, mano. Fiquei muito feliz, fiquei bem satisfeito mesmo. Enfim. Cara, o que faz a gente gostar desse jogo? Eu gosto, cara, de botar carta na mesa. Não só me sentir no controle do jogo, me sentir no controle do que o meu deck é capaz de fazer. Por exemplo, o Orcust. Pô, cara, eu quero melhorar meu grind aqui. Então você tá ou uma crescendo que pode negar o cara e depois me gerar vantagem, ou você toma return aqui pra comprar carta e de melhorar um pouquinho meu grind. Eu tô no T0, quero fazer interação, seta Babel. Eu tô no T2, eu quero matar o cara. Pô, acesso Code Talker. Morreu Sword de Gearson, morreu. Sabe, eu gosto de deck que faz isso, mano. Você se sente no controle, entende? Você fala, ou que você fala, pô, não consigo matar o cara, mas pera, vamos dar esse Jingirso, sai essa carta aqui, vou dar esse unicórnio, sai essa carta aqui, pô, esse código pá, volta aqui a Galatea com esqueleto, seta counter, pô, tentar jogar aí com o dano top deck, amigo, boa sorte, sabe? Você se sentir no controle do jogo, e quando eu falo se sentir no controle do jogo, não necessariamente quer dizer que você esteja jogando com um deck de rosa, um deck de controle exatamente, tá ligado? Por isso que eu acho que mid-range é o melhor tipo de deck que eu acho, sabe? Que é aquele deck que consegue ser. Tipo, ele consegue. Como que fala? Manejar, não é manejar bem, é gerenciar bem, é exatamente essa a palavra. Gerenciar os recursos de forma que, tipo, ele consiga ser muito agressivo quando ele quer, mas quando ele precisa, ele consegue controlar o jogo também. Eu acho maravilhoso esse tipo de deck, sabe? Obviamente, igual eu falei, como eu gosto de botar carta na mesa, e esse é um estilo de play meu,
eu também tenho uma tendência muito maior pros decks de combo. Dragon Link, Adamantipator, Terbrigade, porque eu gosto de botar carta na mesa, tá ligado? Eu não gosto de... Eu joguei, cara, um ano com Altergeist, em 2018 inteiro, depois que inclusive foi o deck que eu montei depois do meu Spiral. E eu amo Altergeist, cara, eu amo Altergeist. Mas só que... Cara, eu amei jogar com o deck. Mas só que depois eu voltei logo pro combo. Que deck que eu montei depois do Alter? Olha o celular atrapalhando a porra do meu podcast, né? Vou até desligar essa porra aqui. Mas, cara, o que eu tava falando? Nossa, minha mãe mandou mensagem aqui, eu até esqueci. Eu vou deixar essa porra no podcast mesmo, foda-se. O bagulho aqui é desse jeito. Para de me atrapalhar, mãe. Enfim. O que eu tava falando? Não, eu tava falando, cara, eu não lembro que deck que eu montei depois do Altergeist. Foi o Salamangreat, exatamente, foi o Salamangreat. Quem me tirou do Altergeist foi o Salamandra, verdade. Aí depois do Salamandra veio o Orcust, aí depois tem um registro até aí no canal, sabe? Depois do Orcust foi quem? Caraca, mano, eu montei muito deck na minha vida, né? Puta que pariu. Meu Deus. Foi o Luna Light, eu montei Luna Light, nossa. Caraca, eu montei muita coisa, brother. Que maluquice, velho. Meu Deus, eu tenho muito deck pra mostrar no canal e eu não mostro porra nenhuma, né? Mas enfim. Cara, mas é isso, cara. Eu gosto de jogar de combo. E vocês, mano? E vocês? Eu quero opinião dos ouvintes. Se você está me ouvindo aí, eu vou deixar aí na descrição desse vídeo do YouTube, porque por enquanto a única plataforma que nós temos é o YouTube. Mas, cara, me mandem no Insta ou no Twitter, me sigam lá nessas duas redes sociais, porque muitas das interações que eu vou ter nesse podcast, diretamente com vocês, respondendo comentários, analisando opiniões de vocês, histórias de vocês, vai ser através dessas redes sociais, mano. Então, se você tem, tipo, você tem alguma história, tipo, você tem, justifique pra mim. Se, tipo, uma pessoa só responder, eu vou colocar isso vou fazer, tipo, uma leitura de e-mail. Que bando jovem nerd mesmo. Vou fazer uma leitura de e-mail, entre aspas. Fala pra mim qual que é o seu deck favorito e por que você gosta dele. Nem que seja aí no comentário do YouTube mesmo, mas eu daria preferência, eu gostaria bastante que vocês me seguissem no Twitter e no Insta, certo? Que Insta, inclusive, que eu sou um boomer maldito, igual eu acho que eu comentei isso no canal, inclusive eu sou um boomer maldito, eu não faço ideia de como que se faz um stories no Instagram, eu sou um boomer máximo, sabe? Eu não faço ideia de como que faz as coisas lá. Mas eu vou começar a usar lá, postar selfiezinhas, postar coisas da minha vida pessoal, os decks que eu vou usar, que eu vou estar testando e vou estar montando no momento, os vídeos, antecipar algumas coisas que eu vou postar. Vou tentar usar mais o Insta lá, porque é rede social da juventude. Eu falo como se eu fosse muito velho, o cara tem 20 anos. Enfim, vamos seguir. Cara, Konami e potencial desperdiçado. Konami e fucking potencial desperdiçado. O primeiro episódio piloto desse podcast já foi um grande desabafo sobre a Prismatic Artist Collection, que foi um potencial desperdiçado, inclusive. Que era uma coleção de reprint que a gente tem todo começo de ano, que reprinta Ash, todas as Ghost Girl, mas dessa vez eles não reprintaram Maxê, porque eles são um bando de pau no cu, sabe? A única carta boa que tem na coleção inteira é a Mascarena, que tava cara pra caralho, agora tá bem barata, bem acessível. A Polusa também ficou muito barata, Borrel Soldier ficou muito, muito, muito barato, sabe? Tá preço de pão, sabe? Tá preço de papel, literalmente, a preço de folha de sulfite, então tá bem acessível pra quem quer pegar, mas tem, tipo, por exemplo, umas abominações igual Unicórnio, que é a única fucking print que esse vagabundo tem em Flood, em Flames of Destruction, que tem quantos anos essa porra? Vai dar 4 anos? Caralho, vai dar 4 anos Flood, viado. Meu amigo, não é à toa que essa porra tá 3 mil ien nessa desgraça. Mas, cara, vocês consideram, sabe, você ouvinte do Drawface Podcast, você considera o Yu-Gi-Oh! Mainstream que eu falo assim, você acha que o Yu-Gi-Oh! Ele é popular num nível pop? Não num nível... Eu sei que ele é popular em forma de nicho, mas você acha que ele é popular assim, que ele consegue romper a bolha do Yu-Gi-Oh! Que eu vejo, cara, muito potencial no Yu-Gi-Oh! Pra romper bolha, mano.
Eu sei que é muito difícil, mas só que ele é um card game que ele é muito abrangente, velho. Diferente, por exemplo, de um Magic, que tem ali a temática RPG medieval. Cara, Yu-Gi-Oh! Tem um arquétipo que é tipo de zumbi dourado. Tem outro que é de menininhas, de bichos virtuais estranhos. Tem deck de furry, tem deck de menina com mecha, sabe? Yu-Gi-Oh! Tem um potencial pra quebrar uma bolha absurda. E o mais legal de ver é que você não, assim, a artwork ela é tão bem feita e ela é tão condizente que a gente, assim, pelo menos a gente não estranha, a gente acha divertido ver essa diversidade de artworks e estilos, sabe? E é muito condizente por conta do layout da carta, da maneira como a carta é designada, sabe? E o Yu-Gi-Oh! Pra mim tem um potencial gigantesco, sei lá, pra virar um LoL, sabe? E eu quero que o Yu-Gi-Oh! Vire um LoL. O que você, meu querido ouvinte, você pensa sobre isso? Você acha, por exemplo, que entrando no mainstream, talvez entre muita galera norme e que vire uma coisa mais maçante, talvez? Que entre muita galera casual, você que joga competitivo, você odeia jogador casual, que não deveria, inclusive. Você que é jogador casual, você não quer ver o competitivo crescer porque você quer as suas cartinhas de Deus egípcio tendo reprint, sabe? Que também tá errado, porque os dois jogos se complementam e é importante ter. Mas, o que vocês pensam, mano? Eu vejo, cara, eu vejo um potencial muito grande. E a Konami simplesmente não quer investir pra esse lado, porque, cara, ela poderia transformar o Yu-Gi-Oh! Num esporte. Não no e-sport, né? Porque não é eletrônico, porque não temos simulador digital, porque a Konami é incompetente pra caralho, sabe? Mas, cara, por exemplo, Duel Links, mano. Duel Links em poucos anos já ganhou uma proporção absurda. E hoje, apesar de ter caído completamente o hype, ainda é um jogo muito popular, mano. Tô vendo as escolhas. Eu entrei na minha Steam quando eu fui. Quando eu montei aqui. Quando eu não montei, né? Quando eu comprei um Note aqui esses dias pra baixar algum jogo pra mim jogar free to play, porque eu tô pobre, sabe? Eu entrei na Steam e tá lá. O primeiro jogo recomendado pela Steam free to play é o Duel Links. Tá ligado? É o Duel Links. Cara, Yu-Gi-Oh! Tem um potencial absurdo, mano, sabe? Só que tem algumas barreiras, eu concordo, sabe? Zica, zica, zica. Sabe? O jogo tá muito difícil, velho. Explicar pra uma pessoa nova Yu-Gi-Oh! E isso é um dos planos que eu tenho, sabe, pro canal, talvez pra esse ano, talvez pro ano que vem, sabe? O canal ficando um pouco mais grande, eu quero fazer esse vídeo. Como trazer seu amigo de volta pro Yu-Gi-Oh! Ou como introduzir o seu amigo, delícia, ao Yu-Gi-Oh! Não, mentira. Como introduzir seu amigo ao Yu-Gi-Oh! Como, sabe, como você ensinar seu amigo. Eu quero, tipo, fazer um vídeo muito didático, muito dinâmico pra ensinar as pessoas novas. Cara, eu quero quebrar essa fucking dessa bolha. Eu não quero que o Yu-Gi-Oh! Seja nicho. Eu quero, tipo, por exemplo, times como INTZ, mano. Então você imagina uma INTZ de Yu-Gi-Oh! Caralho. Imagina um MIBR de Yu-Gi-Oh! Caralho. Imagina que zica, mano, a Game Nation, que já é um time gringo, realmente tendo uns patrocínio foda, tá ligado? O Paulo PRJ com o time gringo dele tendo um patrocínio zica, mano, sabe? O Mind Gamers lá do T, do Gabriel, do Guilherme, sabe? Jogadores como o Gabriel Nets, o PRJ, sabe? Tendo reconhecimento financeiro, porque, mano, os caras realmente try hard essa porra, mano. Você vê os vídeos do PRJ, é uns vídeos massa demais, velho. É uns vídeos massa demais, é muito didático, sabe? É a matéria da escola que eu queria ter aprendido, entendeu? Sabe? É muito, muito, muito zica. É um potencial que eu fico triste, sabe? Porque a maneira como a Konami trata o Yu-Gi-Oh! É o jogo do desenho. E eu fico muito feliz de não tá sendo mais o jogo do desenho. Tá sendo o jogo, pelo menos, do mangá. E, inclusive, eu li o mangá do Structures até o capítulo 20. E que mangá da hora, velho. Que mangá da hora pra caralho, mano. Sabe? O cara deu Maxê, mano. O cara deu Maxê no mangá. Caralho, mano. Só falta Ash Blossom. Eu tava até brincando agora há pouco, antes de começar o podcast, pensando comigo assim. Falei, caralho, mano. Se o cara der Fit Ash no cara, se der Ash do pezinho, vai ser o best seller da história do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Vai ser o melhor, o mangá mais vendido de Yu-Gi-Oh! Da história. Sem dúvida nenhuma, tá ligado? Sem dúvida nenhuma. Mas, cara, eu acho que pra esse tema é isso. É igual, tipo, eu posso abordar esse tema em outros podcasts, trazendo convidados, sabe? O próprio PRJ e o T-Shadow, que o PRJ que joga ativamente no competitivo, e o T-Shadow que é outro criador de conteúdo maravilhoso, sabe? Trazer
figuras como ele, ou inclusive figuras gringas, cara. O meu inglês não é tão bom, mas eu acho que é interessante rasgar meu inglês pra trazer umas figuras gringas aí pra galera que consegue entender o inglês, pra ver a perspectiva deles do jogo, sabe? Mas vamos mover para um tópico que é parecido com esse, sabe? Que eu quero abordar também ainda nesse podcast, que é premiação em dinheiro. Você, meu querido ouvinte do Drawface Podcast, você acha que a premiação em dinheiro tá longe? Que eu acho que não, cara. Eu quero ser otimista, eu quero ter esperança, mesmo esse mundo sendo uma merda. Eu quero ter esperança de que a premiação em dinheiro não tá. Porque eu não sei se esse argumento é mentira, eu não sei aonde que eu vi isso, não sei em que canal do YouTube, aonde que eu vi isso, mas eu tenho na minha cabeça que assim, eu vi em algum lugar, não tirei, eu tirei isso da bunda, não se preocupa, não tirei isso da bunda, é que quem não queria que o Yu-Gi-Oh! Tivesse premiação em dinheiro é uma dito do Kazuki Takahashi, que se eu não me engano é esse o nome do vagabundo, que é o criador de Yu-Gi-Oh! Porque ele falou que não queria comparar o Yu-Gi-Oh! Com poker, sabe? Porque é engraçado, mano. Sabe por quê? Na criação do Yu-Gi-Oh! Quem quis que o Yu-Gi-Oh! Fosse uma coisa foi a Konami, se eu não me engano, né? Ou foi a Shueisha. Não sei que publicadora, que editora que publica. Mas o negócio é que Yu-Gi-Oh! Ia pra ser, tipo, era pra ser um mangá sobre aquele cabeludo escroto lá, que é o Aten, o Yugi, né? Que, tipo, ele faria vários jogos. E o Yu-Gi-Oh! Ele era um desses jogos que existia nesse universo que ele usou, sabe, dentro do mangá em um único capítulo. Mas acabou que esse capítulo, esse jogo desse mangá, desse capítulo específico do mangá, ficou muito popular. E aí o Takahashi, não sei se a pedido da editora, a pedido da Konami, sei lá de quem, ele criou um mangá todo, uma história toda envolvendo esse card game que ele apresentou, né, no mangá do Yu-Gi-Oh! No canal do Zubatata, não sei, deve falar sobre isso, sabe? Tem alguns canais do YouTube que já abordaram isso e eu não tô aqui pra informar ninguém. Mas a ideia é que, numa entrevista, se eu não me engano, o Takahashi ele falou que ele não queria que houvesse premiação em dinheiro para que o Yu-Gi-Oh! Não se tornasse jogo de azar, para que o Yu-Gi-Oh! Não se tornasse, por exemplo, um poker. Cara, que merda, velho. Que merda, sabe? Mas um pequeno detalhe que logo que essa última geração do Vrens virou e entrou pra geração dos Sevens, é que no pack, sabe? Isso pode ser besta, pode ser tipo nada. Mas, assim, dado como que fala? No problema, mas como que fala deal? Que eu tô lembrando a palavra em inglês, não tô lembrando em português. Eu sou bem competente mesmo com a minha língua matriz, né? Como que fala? Nossa, velho, eu não lembro. O negócio com isso, sei lá, eu vou falar desse jeito. O negócio com isso é que o nome do Takahashi ele saiu do pack. Sabe, nos packzinhos, nos boosters? Tinha o nome do Takahashi no cantinho inferior direito, se eu não me engano. Não sei pra vocês no TCG, e eu posso estar errado inclusive sobre os packs daqui. Mas enfim, tinha o nome do Takahashi no pack e o nome sumiu, sabe? O nome sumiu, foi uma das coisas que eu vi no meu Twitter, os japoneses comentando, que sumiu o nome dele. E cara, isso pode significar muita coisa, pode significar que a Konami comprou um pouco mais dos direitos do jogo, de forma que não precise mais registrar o nome dele ali. E isso pode ser bom, porque a gente pode caminhar e começar a cogitar uma premiação em dinheiro, se o problema era o Takahashi, sabe? E pode ser bem ruim, porque tá saindo da mão do Takahashi e tá entrando na mão da Konami, tá ligado? E a Konami é uma merda, né? A Konami é uma merda. A Konami é horrorosa, sabe? É muito horrorosa. Que empresa desgracenta, mano. Só cria carta merda nessa porra. Mas enfim. Eu falo, mano, se você tá ouvindo isso aqui pela segunda vez, eu falei que você iria me ouvir xingando a Konami pra caramba. E eu acho que você concorda, né, meu querido ouvinte? Você concorda comigo que a Konami é uma maldita. E eu acho, cara, eu fiquei fã durante esse podcast. Caraca, tá muito frio aqui, mano, tem que ligar esse ar-condicionado. Mas, cara, vamos terminar em boa astral comentando a situação atual do card game. Que é um formato muito combo, que inclusive eu vou fazer jabá, caso você, por algum motivo, você caiu nesse podcast e me ouviu até aqui, passa no canal principal que eu fiz um vídeo comentando da banlist, porque tanto pra vocês aí, quanto pra gente aqui daqui a um mês, a gente vai estar no range de banlist. E, cara, o range de banlist, vocês sabem como é tempo de mudança no jogo, como pode ser bem decepcionante e não mudar nada.
E eu acho que vocês principalmente devem estar cansados de ver Eldritch, né? A gente aqui também até certo ponto. Mas o formato de maneira geral tá bem interessante. E pra gente no OCG tá muito, muito diverso. A última pie chart da Road of the King tá muito diversa, mano. Apareceu até Gnister na pie chart. E, cara, isso que eu acho muito legal, porque geralmente essas anomalias, vamos dizer assim, que é você vê muito deck diferente, muito deck periférico, Orkust, Ignister, Pendulum, sabe? Pendulum, principalmente o Pendulum Magician e o Zefra, são decks que eles sobem na pie chart quando geralmente o formato tá pra transicionar. Quando acontece uma banlist e o pessoal ainda tá meio inseguro sobre qual deck usar, sobre qual deck apostar. Então eles vão pra esses decks que eles sabem que é bom pelo menos, entendeu? Um Pendulum Magician, um Zefra, um Orkust, agora, né, Orkust. E, cara, ver que eles estão testando isso durante o formato é um sinal de que, por exemplo, duas coisas. O metacall tá muito difícil. Você pegar um deck, por exemplo, como o Orkust, que ele leva lance, os caralho, eu sei que ele leva o side que o formato leva, mas o playstyle dele é bem diferente. E ele não é um deck assim que perde pra Lancia, né? Ele é um mid-range. A única carta que ele meio que perde na mão, numa mão decente, uma carta que ele perde é o starter dele, sabe? Se ele abre, por exemplo, de Recycler 4 Tech, a única carta que você vai desligar é uma, tá? Ele não vai combar, mas ele ainda tem 4 tech pra te segurar. E na maioria das vezes, num formato como o nosso, é o suficiente, entende? Então, ver que, tipo, tá tendo esses testes de coisa, indica duas coisas. Que os melhores decks do formato, como o VW e Drytron, eles estão, igual vocês estão cansados de ouvir, estão com um alvo gigantesco nas costas. Tem galera mendecando draw aqui, que é uma anomalia gigantesca na natureza, sabe? Mendecar esse tipo de tech aqui é realmente que a pessoa tá com medo desgraçado do deck, entende? E, cara, tanto que, verdade, um detalhe importante, eu não vou colocar aí na tela, porque igual eu falei, esse podcast aqui, eu só vou colocar uma musiquinha, editar bem pouco, e não vou me dar o luxo de colocar imagens, porque é um podcast, né, caralho? Então, se você quer ouvir a imagem, ouvir a imagem é bom, hein, mano, caraca. Você quer ver a imagem, abre a Road of the King aí, que eu vou deixar no comentário. No comentário não. Na descrição. E, cara, nem tem Drytron nessa pie chart. Por quê? Porque o pessoal sabe que é um deck absurdo e todo mundo tá querendo cair em cima do deck. Porque ele começa, ele te estupra. Mas só que ele tem ele não consegue se defender muito bem em questão de tech card. Ele não tem muito espaço de main deck pra TK. Mas ele é muito forte e a galera tava com o alvo nas costas dele e ele até sumiu. Eu nem tinha parado pra perceber isso. Ele literalmente subiu da pie chart. E, cara, esse é o formato, sabe? Eu comentei mais a fundo, entre aspas, mais a fundo no vídeo da banlist. E isso aqui é um podcast, não eu vou dizer independente, porque lógico que é independente, sou eu que tô fazendo, enfim. Mas é descompromissado, eu não quero passar informação, só quero trocar ideia, certo? Muito obrigado por me ouvir até aqui, eu espero ter te entretido, tirado alguma risada, feito você pensar um pouco nesse card game que a gente gosta tanto. Lembrando que se você é um YouTuber, tem um projeto diferente ou quer crescer somente, me contata na DM do Instagram, na direct do Instagram, pra gente gravar um podcast eu te conhecendo, porque eu quero conhecer a galera dessa comunidade, mano. Não interessa se você tem 1 inscrito, se você tem 10. Se você produz um conteúdo de qualidade, tá compromissado a fazer parte da comunidade de YouTube, sabe? É lógico, mano, assim, eu não vou gravar com você caso você poste um vídeo no ano, entendeu? Eu quero gravar se você realmente tem um projeto de canal, se você tem um projeto pra produzir conteúdo e já tem talvez até um histórico aí. Não tô dizendo nada de inscrito, você pode ter, sei lá, 1 inscrito, ou você pode ter 20, sabe? 20 milhões, caguei. Sabe? Eu só quero conhecer a galera dessa comunidade pra gente se ajudar a crescer e, cara, fazer esse jogo que a gente ama tanto crescer sem dar dinheiro pra Konami, sabe? Pra gente se conhecer e a gente fazer o jogo acontecer por a gente mesmo sem depender dessa empresa safada, vagabunda. Entende? Não esqueça de me seguir nas redes sociais aí, sugerir temas de podcast que você queira que eu aborde, que eu vou anotar todos os pedidos. E, cara, todo final de podcast eu vou pegar pra ler
um dos comentários interessantes. Vou pegar para ler um comentário interessante e falar sobre ele ou responder alguma pergunta que vocês deixarem. Então, pode também comentar alguma pergunta ou fazer algum comentário sobre o tema do podcast de hoje que eu vou ler e vou falar sobre ele durante o próximo podcast, certo? Deus abençoe a todos vocês. Continuem antenados tanto no canal principal quanto no canal do Dralface Podcast, que vem conteúdo pesado durante todo esse ano para sempre. Eu casei com vocês, eu casei com o YouTube e eu vou continuar produzindo conteúdo até que eu morra, que eu faleça, certo? De novo, Deus abençoe todos vocês. Griômio vazando.